Meu nome é Elizabeth Oliveira, eu tenho 56 anos e há 46 eu sou bailarina, hoje também coreógrafa, diretora de musicais e escritora de coração. Desde que eu me entendo por gente, que eu danço. É lógico que os anos foram passando e eu tive outras ideias falando de profissão. Pensei na medicina, pensei na arqueologia. Eu gosto muito de história, né? Mas acontece que a minha vocação ela veio muito forte. Eu sempre gostei muito de música e de dança, como eu falei. Eu acho que eu fui muito estimulada pelos meus pais nesse aspecto. Quando eu quis começar a fazer aulas de dança, o meu pai, assim, de cara ele disse que não. Ele tinha uma visão que eu acho que era muito típica da época, né? De que talvez aquilo tirasse o foco dos estudos que era o que ele priorizava, né? Pra gente, pra mim e pra minha irmã. Então, nessa época, eu já ia para a escola de ônibus e levava um dinheiro para lanchar. E aí eu tive a ideia de ir a pé para a escola, era um trajeto bem comprido, ir e voltar a pé e não lanchar na escola. E no caminho, na Praça Sans Penha, tinha uma academia. E eu fui e me inscrevi sozinha, juntei o dinheiro, me inscrevi. Até que de alguma forma o meu pai descobriu, meu pai soube, né? E aí, quando meu pai conversou comigo, ele entendeu que, assim, essa minha atitude foi porque aquilo era algo que eu queria muito, né? E logo em seguida eu mudei, porque aí eu fui para uma outra academia, levada por amiguinhas, isso é muito comum, né? A gente normalmente faz uma aula funciona como uma avaliação, um nivelamento, né? E aí ela falou assim: "Olha, você é para o balé, mas pode fazer as 2 atividades e tal". E aí foi quando eu comecei a fazer o balé também. Até que eu comecei a me interessar, assim, fortemente, né, pela dança e comecei a buscar um curso profissionalizante. Então, assim, esse momento dessa minha decisão, também foi um momento "crítico", entre aspas, né, porque meu pai, assim, ele sempre conversava comigo sobre tudo. E ele me perguntou: "Mas você pode ser o que você quiser, você pode fazer outras coisas, né", mas aí a minha resposta para ele foi: "Mas eu só quero ser isso". E aí eu soube do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Dança Ana Chao. Era um curso profissionalizante de dança, e ali eu fiz parte da minha primeira companhia de dança, chamava-se Tempo e Contratempo. Na verdade, esse processo, né, eh, ele é um pouquinho diferente para cada artista e para cada bailarino. Cada um vai ter uma escolha e uma forma de buscar a sua profissionalização. No meio desse processo todo, eu tive a minha primeira filha, a Liana, que eu digo que ela já veio prontinha para ser bailarina, né. E aí ela começou a ter aulas comigo mesma, aos 5 anos de idade. Eu dava aula numa academia, foi a primeira academia que eu dei aula. E a dona, por alguns motivos, ela disse para mim que ia fechar. E eu tinha um carro, vendi esse carro, meu pai me ajudou, financeiramente
comprei a academia, reformei. E aí, muito novinha ali, eu estava com 21 anos, eu tive a minha primeira academia. E aí ela se chamava Academia Corpo e Arte. Alguns anos depois, eu montei uma companhia de dança, chamava Solon Companhia de Dança. E a gente fez muitas coisas legais, assim, eu no caso, né, junto com esse grupo, e a Liana já maior, mais velha, né, também participou de algumas coisas, na verdade de muita coisa, né. Eh, um tempo depois, quando eu estava com 27 anos, eu tive meu filho caçula, que também eu trouxe para as artes, né, e aí ele também se apresentava conosco. E quando eu cheguei ali pelos meus 30 anos, eu comecei a ter, apesar de gostar muito da minha cidade, eu comecei a ter uma vontade de sair do Rio, de ir para um lugar um pouco mais calmo. A minha opção, a minha escolha foi Araruama e, eu queria ter um estilo de vida um pouco mais tranquilo. Mas eu comecei a perceber que para trabalhar da maneira que eu acho que é a correta, né, a melhor maneira, eu precisava ter novamente um espaço meu. Então no ano de 2009, eu abri o Centro de Artes e ali no centro da cidade de Araruama, quando eu montei, ele se chamava Centro de Artes Integradas Elizabeth Oliveira, que eu sempre entendi que as artes elas se completam e se apoiam. Então, a gente já tinha ali a dança, como carro-chefe, porque eu sou bailarina, né, de formação, mas aí a gente passou a ter também o teatro e as atividades musicais, além da luta. Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ai, ai. E eu tinha outras ideias, né, para o centro de arte, então aí a gente começou a procurar um outro local, né, para ir. E aí a gente encontrou uma casa muito interessante, gostosa, e ali a gente fez obras, a gente preparou a aquele espaço para ser o novo centro de arte, né. E é lá que a gente está até hoje. Então a gente tem ali profissionais excelentes que fazem uma boa parceria conosco. Nós temos, psicóloga, fisioterapeuta, massoterapeuta, nutricionista, enfim, uma série de profissionais. Congela. Cangalhões. Respira. 2, 3. Mas voltando aos alunos, a gente tem assim uma preparação muito intensa deles. É lógico que tudo isso depende do objetivo, né. Cada pessoa que chega no centro de artes, ela vai ter um objetivo diferente, mas existem aqueles que querem ser artistas. Um ao braço. 2, 3 e 4, 5, 6, girou. 7, 8, mergulho. E com isso, a gente tem tido, assim, resultados que me trazem, assim, muito orgulho, muito orgulho. Nós tivemos um aluno que começou comigo, né, o Romilton Santana. Ele entrou numa audição para bailarinos, passou, e logo ele me disse da vontade que ele tinha de ir para o Teatro Municipal. E aí eu conversei com ele dessa questão dos caminhos, né, e falei: "Vou te preparar,
para você fazer a prova. Ele fez a prova, passou. Hoje ele já está formado, já é bailarino contratado. Nós temos a Sara Guimarães. Sara Guimarães, ela começou comigo aos 9, 10 anos de idade. E quando ela entrou em sala de aula, eu já percebi, assim, que ela tinha muito talento natural. E ela está comigo até hoje. Hoje ela continua sendo bailarina, porque, no caso, o bailarino, por mais que ele tenha uma formação, ele precisa o tempo inteiro estar em sala de aula, né? Mas além disso, ela também é professora do Centro de Artes hoje. Nós temos um outro exemplo lindo, que é o Igor Soares Antunes, quando ele pisou em sala de aula e fez o primeiro movimento, o primeiro dégagé, que eu olhei aquele pé. Aí eu cheguei perto dele e falei, você nunca fez balé? Ele falou, não. Veio a ser professor de teatro também, do Centro de Arte. E aí um dia eu escutei a Ágata cantando. Falei, meu Deus, a gente está sem professor de canto? Vou procurar um professor de canto. E ali ela começou conosco a fazer o canto. Participou também de um monte de eventos conosco. Ela ganhou um concurso aqui na cidade chamado Big Voice. Depois foi semifinalista do Canta Comigo Tim, na Record. É uma menina, assim, talentosíssima, brilhante. Tem uma série de alunos que estão comigo desde pequenos e que também têm uma outra formação, uma outra profissão, mas que continuam sendo bailarinos da Companhia do Centro de Arte. A Juliane Cruz, ela é a aluna mais antiga que continua comigo de Araruama. Eu tenho a Diana Sampaio, que começou comigo no Colégio Araruama, fazendo balé, e ela hoje é formada em propaganda e cuida dessa parte no Centro de Arte. Gabriele Zagotto veio para mim com um pouquinho mais de idade, né, para o balé clássico, mas assim, talentosa, muito empenhada, porque tudo o que a gente faz dentro da arte, todos os passos que a gente vai dando são fruto de muito, muito, muito trabalho. E assim, esses são alguns nomes, né, que eu estou citando. Tem um nome que é muito especial, que é a minha filha, né. Hum. Ela é uma artista incrível. Eu fico muito emocionada por falar isso. Não porque eu sou artista e ela acabou seguindo os meus passos, mas por conta da competência que ela tem e pelo fato, assim, da gente conseguir hoje viver da nossa arte. A gente vê muito ainda no nosso país essa dificuldade que o artista tem. E é isso, o Centro de Artes, ele não para, né. Então hoje a gente continua fazendo inúmeros eventos, espetáculos, recitais, cada evento é um e todos são muito especiais, né, para nós. E tem o outro lado, né, o lado do artista. Como a gente, nessa nossa trajetória, né, como a gente tem a felicidade de encaminhar, de
entregar para o público artistas tão talentosos e que também vão seguindo essa mesma linha de viver a arte de uma forma plena e feliz. Por isso, em nome de todos os que tiveram a honra de aprender ao seu lado, obrigado por nos mostrar que a arte não é meramente um hobby ou algo do tipo, mas um caminho para a transformação.